Aleluia. Sabe, irmãos, eles vão continuar tocando um pouquinho mais baixo, porque eu quero falar uma coisa para vocês, antes de nós entrarmos na palavra. Virá um tempo sobre a face da terra que eu não acredito que o Espírito Santo será removido. Eu não acredito nessa linha de pensamento. Mas eu acredito numa coisa. Sabe esse mover? Que você pode sentir quase de que uma maneira apalpável a presença de Deus neste local. Isso não vai ter mais. O Espírito Santo vai continuar atuando mesmo no período da grande tribulação. É assim que eu penso. É uma linha de pensamento, você pode pensar de maneira diferente. Só que este mover, que faz quase que a gente levitar, e que faz com que a nossa alma se desprenda de tudo que tem nos envolvido aí fora, isso não vai ter mais. Então, um conselho: não se acomode com menos que isso. Procure viver cada minuto que você tiver na casa do Pai para adorar intensamente. Não permita que a preocupação ou que a ansiedade ou que as dificuldades venham lhe roubar este momento. Ele é sublime demais, Ele é maravilhoso demais. É o cumprimento da promessa de Jesus sobre a nossa vida, sobre a igreja. Sentir arrepios, os olhos se marejarem e começar a lagrimejar. Sabe, você se desprender de tudo. Esses momentos têm que te marcar para a eternidade. Sabe o que é ser marcado para a eternidade? Um dia, lá diante do tribunal de Cristo, não diante do grande trono branco, diante do tribunal de Cristo, aonde ninguém será sentenciado a sofrimento e a perda da salvação, não, serão ali, passarão diante do tribunal para receber o seu galardão. Ser marcado para a eternidade é você ter isso em mente. Um dia, quando você estiver lá diante do tribunal de Cristo, aonde Ele falar assim: servo bom e fiel, vem para cá, que eu quero te presentear nesta noite com algo maravilhoso. A Bíblia não fala o que é o galardão, mas eu posso viajar e você também. E Ele vai te presentear naquele momento ali, com base nas experiências que você viveu aqui na terra, com a audácia que você falou da palavra para alguém, pelos momentos que você se derramou sem restrição diante do Pai na adoração, momentos que te marcaram para a eternidade. Sabe, irmãos, quando você está evangelizando alguém, pode ser um momento que te marque para a eternidade, porque é através do evangelismo da sua vida, que muitas vezes compreende em não falar nada, você evangeliza com o seu testemunho, você pode estar sendo marcado na eternidade, porque através do seu testemunho uma alma se salva, e uma alma vale mais que o mundo todo. Esse é o Evangelho, é o Evangelho de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Glórias a Deus. Se for para mim, tá bom, mas se for para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, você pode aplaudir mais forte. Aproveite e dá um glória. Dá um glória, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e sempre. Aleluia! Glória, glória, glória! Oh, aleluia! Oh, glória! A gente pode não fazer o teto da igreja tremer, mas que a gente abala o mundo espiritual. Com a nossa adoração a gente abala. E quando a gente glorifica, aleluia, o céu se abre. Aproveite que você está de pé. Abra sua Bíblia aí no livro de Neemias, capítulo de número 2. Nós estaremos dando continuidade aí a uma ministração anterior,
Quinta-feira passada nós estivemos falando a respeito do capítulo 1 de Neemias e como que ele se portou e a atitude de Neemias para viver um tempo de conquista, um tempo de realização, um tempo de estar avançando naquilo que era o propósito de Deus para a vida deste homem. Nós vimos como ele teve um tempo de chorar e se lamentar, mas vimos também que ele se levantou em oração e jejum, como foi ministrado, e como que fez a diferença na vida dele. Hoje nós estaremos aí dando continuidade. Livro de Neemias, capítulo de número 2, verso 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então, eu fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? E o rei me disse: o que você me pede agora? Então, orei a Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este teu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então, o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Então marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrades, para que eles permitam que eu passe e entre em Judá. E também me dê uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade e do templo, e para as muralhas da cidade e para a casa onde deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrades e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas Sambalá e o Horonita e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Até aí, feche seus olhos por um instante, vamos orar. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, é que nós estamos reunidos aqui nesta noite. E o nosso prazer é te louvar, é te adorar, é te exaltar, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de toda adoração e todo louvor. E como é bom, Senhor, podermos nos desprender através da adoração. Como é bom poder fluir, ó Deus, e sentir a Tua graça e o cumprimento da promessa sobre nossas vidas. Chega agora o momento da Tua palavra e a Tua igreja precisa, Senhor, eu preciso, cada um de nós precisamos ser mudados pela Tua santa palavra. Por isso, palavra viva de Deus, muda o que precisa ser mudado na minha vida, na minha história, muda o que precisa ser mudado em cada vida, cada família que está representada aqui nesta noite. Tu tens liberdade, palavra, e és bem-vinda. Que não haja distração na mente, nem sonolência, que não haja devagação e que não haja nenhum tipo de roubo neste tempo, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, irmãos. Glórias a Deus.
livro de Neemias retrata a história de um homem que recebeu notícias e não se conformou com as más notícias que ele recebeu. Se indignou, chorou, se lamentou, orou e jejuou. Vimos isso na semana passada. E depois de um tempo de jejum e oração, depois de um tempo de consagração diante do Senhor, nós podemos calcular aqui que se passaram em média aí uns 4 meses após ele tomar um posicionamento. Chegou o dia do momento propício. O texto que nós lemos, ele se dá início fazendo menção de uma data específica, no mês de Nissan. E é interessante nós observarmos isso, não simplesmente pela cronologia dos acontecimentos na vida de Neemias, mas nós olharmos para o contexto todo e sabermos que houve um momento propício, houve um momento certo, haver as atitudes corretas anteriormente, e agora chegou a hora. Quando a Bíblia faz menção do mês de Nissan, é interessante nós observarmos a importância dessa data dentro do contexto bíblico. O que é o mês de Nissan para o povo hebreu? O que é o mês de Nissan para o povo que um dia saiu da escravidão do Egito e foi para uma terra que emanava leite e mel? O que significa esse mês no calendário judaico? Tem algum significado? Deixa eu falar para vocês. O mês de Nissan é um mês muito especial e não é ao acaso que Neemias menciona ele no 2º capítulo do livro que leva o seu nome. O mês de Nissan, para o povo hebreu, ele é o mês em que se anuncia em meio às nuvens as últimas chuvas da temporada de chuva. O mês de Nissan é o mês que anuncia um tempo de colheita, um tempo de início de um novo ciclo. É interessante você olhar para o mês de Nissan e saber que é quando se inicia o mês de Nissan que as águas nos lugares secos, elas não têm mais falta, elas vêm porque lá em cima, nas montanhas, a neve ela começa a se derreter e as águas começam a fluir nas terras secas. E quem é lá do Nordeste aqui? Tem gente do Nordeste? Eu não sou de lá, mas eu já ouvi várias vezes que o povo fica esperando o tempo da chuva. E que na ausência da chuva, a terra fica tão seca, que parece que não tem mais vida. Mas quando a temporada de chuva chega, a água começa a alimentar a terra seca, e aonde não havia vida, começa a frutificar. Lá no Nordeste aqui do Brasil é assim. E lá, no Oriente Médio também era dessa maneira. A neve derretia, as últimas chuvas caíam, e começava a brotar, começava a dar frutos, e começava a gerar uma grande colheita. O mês de Nissan representa essa época para o povo hebreu, para o povo judeu. Quando Neemias está falando a respeito do mês de Nissan, ele está falando que é o tempo de possibilidade, de prosperidade, de avanço. É o tempo de colheita. É o tempo que aonde havia falta não vai mais haver. É o tempo propício para uma ação, para uma atitude. E quando a Bíblia fala a respeito do mês de Nissan para mim e para você, nesta noite, você tem que ter isto em mente. É uma data propícia para avançar, porque nós acabamos de sair de um tempo, de um ciclo. Acabamos de vir de um ano difícil, um ano de lutas e de perdas, de dificuldades, mas nós estamos entrando num tempo, segundo a palavra de Deus, que é um tempo de chuva, não chuva que traz enchente, que destrói tudo, mas de chuva seródia, chuva que rega a terra, chuva que gera vida, que gera transformação. Esse é o tempo, esse é o mês de Nissan, esse é o mês, é o tempo que Neemias está mencionando aqui. Sabe, irmãos, o mês de Nissan é aquele tempo
em que as águas do Jordão elas estão transbordando. E deixa eu te contar um milagre que aconteceu em meio às margens do rio Jordão transbordando, no mês de Nissan. Josué tinha que atravessar o rio Jordão. A Bíblia fala no capítulo 3, verso 15, da seguinte maneira: e quando os levitas que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, durante todo o tempo da colheita. Sabe o que aconteceu nesse momento de transbordamento das águas? Além de ser um grande momento de colheita, ao tocar os pés nas águas, os levitas viveram a experiência sobrenatural de verem aquelas águas se abrirem e eles passarem por aquele rio. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você, meu amado, minha amada, que este é o mês propício para você viver milagres. Que há um tempo de abastança, de colheita, de bênção. E se você tiver que viver o sobrenatural e ver o rio, o mar se abrir, ele vai se abrir. Mas ouça, os levitas tiveram que molhar os seus pés. E eu recomendo que você não faça menos que isso. Vá até a beira do rio, mesmo que pareça que ele esteja transbordando, molhe os seus pés, tenha uma atitude, faça como Neemias fez. E se for necessário, o rio Jordão se abrir, ele vai se abrir na sua vida. Nós cantamos isso, nós louvamos isso o tempo todo. E esse é o tempo propício para você viver essa experiência. É no mês de Nissan que a cevada está madura e a maturação do trigo, que aparecem as flores e as hortaliças. Veja que Neemias, 4, 5 meses, se posicionou em jejum e oração. E aí, justamente no mês de Nissan, ele pega e aparece diante do rei com semblante caído. E a Bíblia nos fala que ele nunca estivera dessa maneira antes. Ele era o copeiro do rei. Você acha que por acaso ele não teve outras oportunidades de estar na presença do rei? É lógico que teve. Mas havia um momento propício. Havia o tempo certo, havia o tempo da colheita. E deixa eu falar para você, se você se mover no tempo certo, se você se mover no tempo da colheita, vai dar resultado, vai gerar fruto, vai gerar vida. Isso tem que dizer algo muito bom para mim e para você, meu amado, minha amada. Não é ao acaso que nós estamos reunidos aqui nesta noite, para falar de um tempo propício, para testemunhar nas Escrituras o mover sobrenatural de Deus através da vida deste homem. Deu tudo certo com ele. Quem falou que não vai dar tudo certo com você? Quem falou que os seus planos serão frustrados? Quem foi que disse que você não vai avançar e não vai dar certo e que não vai prosperar? Vai dar certo sim, vai avançar sim, vai prosperar sim. E em nome de Jesus, em todas as áreas, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, ouse molhar os seus pés nas águas do Jordão. E você vai viver o sobrenatural, em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio na palavra. Se abriu para Josué, por que não pode se abrir para nós? Se abriu para os levitas, por que não pode se abrir para nós? Permita que eu te lembre nesta noite, esses levitas aqui eram um povo honrado, em meio às 12 tribos de Israel, eles eram os únicos que não tiveram partilha na terra. Sabe por que não? Porque eles não tinham que cuidar da terra, não tinham que arar, não tinham que plantar, porque a função desse povo levita era cuidar das coisas de Deus no templo. Primeiro na tenda e depois no templo. Era uma grande honra. Agora ouça isso. Eles tiveram uma grande honra.
Mas eu e você temos uma honra maior ainda. Porque eles não podiam entrar no Santo dos Santos. Mas eu e você podemos, porque o véu se rasgou. Jesus nos habilitou a isso. Tinham grande honra. É verdade, tinham sim. Mas eu e você temos honra maior ainda. E se eles foram capazes de molhar os pés e se abrir o rio, eu e você que temos honra maior ainda, meu irmão. Se você se posicionar, nem os pés vai precisar molhar. Em nome de Jesus. Vai ficar com o pé sequinho e vai se abrir diante dos seus olhos. Mas de que rio que você está falando, pastor? Não estou entendendo nada. Então permita que eu fale com letras garrafais e escreva. Você vai dar certo no ano de 2022. O que você está almejando já está sendo liberado no mundo espiritual para você realizar. Eu lanço uma palavra profética sobre a sua vida, que tudo aquilo que a sua mão tocar vai dar certo. E as pessoas vão se admirar. E vão querer saber o que está acontecendo. Me conta, me dá a fórmula. E você vai falar, a fórmula é simples. É Ele. A honra é dEle, a glória é dEle, o louvor é dEle, a exaltação é dEle, a honra, tudo para Ele. Oh, glória! O mês de Nissan, no calendário judaico, ele representa o começo da preparação. Veja, eu quero ver se eu discorro aí esse texto todo, mas eu quero dar uma enfatizada a respeito do mês de Nissan. Porque no 14º dia do mês de Nissan, foi o mês que foi escolhido para que se separasse o Cordeiro Pascual. Mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Cordeiro Pascal, ele era separadinho quando? No mês de Nissan. Então, se tinha um cordeiro para ser sacrificado, a gente lembra do quê? Da passagem, da Páscoa judaica. Ela foi estabelecida no mês de Nissan, que representa a Páscoa para o povo judaico. É o passar da escravidão para a liberdade. É nesse mês que o Neemias ele vai escolher a data certa. Para ele não era um mês qualquer, era o mês da separação. Ele já havia se separado, ele já havia se consagrado. E agora ele vai tomar a atitude que gera a possibilidade dele passar da escravidão para a liberdade. É bem verdade que a Bíblia diz que a posição de Neemias no reino Medo-Persa era uma posição favorecida. Ele não estava trabalhando no bar da esquina. Ele não estava cativo, trabalhando na colheita, nem nada disso. Ele fazia parte da realeza. O que o rei comia, ele comia. O que o rei bebia, ele bebia também. Ele estava vivendo, por assim dizer, de uma maneira boa. Estava comendo do bem e do melhor da terra. Só que ele estava atento aos propósitos de Deus. E o propósito de Deus era que houvesse uma reconstrução. O propósito de Deus era que houvesse uma restituição. Ainda que para isso fosse necessário sacrifício, ele estava disposto a viver esse sacrifício. O mês de Nissan é o mês da separação do cordeiro e do sacrifício. É o mês da escravidão para a libertação, para a liberdade. E ele escolheu essa data providencialmente para viver essa experiência diante do rei. Em Números, capítulo 28, diz que é no mês de Nissan, no dia 14, que acontecia a Páscoa do Senhor. E Neemias escolhe essa data, uma data de sacrifício. E veja como que tem tudo a ver. Ele fala que nunca tinha estado triste diante do rei. Sempre alegre. Sempre
com um sorriso no olhar. E o fato do rei perceber isso evidencia um relacionamento pessoal. Eu vou olhar para uma pessoa, para qualquer um de vocês aqui, e vou reconhecer que você está triste só se eu estiver próximo de você. Só se eu tiver intimidade com o pastor Roberto, e eu bater os olhos nele e falar assim: pastor, o que está acontecendo? Você está com o semblante caído? E olha as palavras do rei, tem mais. Pelo que eu te conheço, você não está doente, pastor. E essa dor aí é dor no coração. O rei e Neemias tinham intimidade. Ele conhecia só de bater os olhos. E ele falou assim: rei, tu está certinho. Não estou doente. E também estou com uma dor terrível no meu coração. E a Bíblia diz que Neemias teve muito medo, porque ele sabia o que estava por vir, se não fosse favorável, podia gerar uma sentença de morte para ele. Você está comendo do bom e do melhor e ainda está triste? Você tem que estar alegre na minha presença, Neemias. Mas aí ele fala que teve medo e orou ao Senhor. Irmãos, estou conversando com vocês aqui. E de repente, você fala algo para mim e eu oro ao Senhor. Foi uma oração assim, ó, pá! Sabe o negócio de andar em espírito? Orar em todo o tempo? É essa oração, não teve tempo. Fala, espera um pouquinho, rei, eu vou dobrar o joelho aqui, vou orar para que Deus opere. Não. Vida de relacionamento com jejum e oração, a ligação é direta. Você está interagindo aqui e Deus está ouvindo o seu clamor que vem do coração. E eu digo clamor, não estou confundindo clamor com oração, porque o coração do adorador, o coração de quem ora em jejum, ele clama a Deus. E clamar é diferente de orar. Eu aprendi isso a duras penas. O clamor é quando você rasga a sua alma e faz com que as suas cordas vocais, elas se arrebentem num alto tom para que Deus ouça. Ainda que Deus ouça gemidos inexprimíveis. Tem um momento do clamor que faz toda a diferença. E Neemias, ele teve esse momento diante do Senhor com grande medo. Ele faz uma oração instantânea. E aí é interessante, porque Deus é um Deus que sonda e que conhece coração. Então você fala assim, pô, mas ele não teve tempo para orar nem nada. Mas Deus, ele está sondando o coração. Jeremias, capítulo 17, diz que Deus sonda os corações e prova os pensamentos. Deus estava ali com Neemias. Deus está aí com você, meu irmão. Ainda que lá naquele lugar você não possa orar. Deus está aí sondando o seu coração o tempo todo. Você pode ter medo, pode ter sim. Neemias teve medo, a Bíblia relata isso. Porque ele sabia o que ele estava propondo, em que risco que ele estava se colocando. Mas o medo não foi capaz de barrá-lo. O medo não foi capaz de impedi-lo. Mesmo com medo, ele orou ao Senhor e o Senhor ouviu a sua oração. Porque a resposta do rei, ela é tremenda. Ele fala assim, no verso 2, parte B, então eu fiquei com muito medo. E lhe respondi, porque o rei perguntou, o que está acontecendo, o que você precisa? Seu coração está triste? E ele falou assim, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruína, e os seus portões foram queimados. Neemias expõe o problema para o rei. Ele expõe o que estava afligindo a sua alma, para aquele que poderia resolver. Quer dizer, ele no tempo certo, no mês de Nissan, no tempo certo, ele se expôs para a pessoa certa. É isso que o texto está falando. O mês de Nissan foi o momento propício. E falar com o rei, se apresentar diante do rei com um semblante caído, foi para a pessoa certa. E eu quero dizer em nome de Jesus,
que se você esperar o tempo propício e abrir a sua boca para a pessoa certa, em oração, Deus vai operar. As portas vão se abrir. É tudo uma questão de alinhamento. É uma questão de você se alinhar com a vontade de Deus, com o tempo certo, e a bênção se materializa. Deus está propício a derramar bênção sobre nossas vidas, amém? Ele está propício a derramar do sobrenatural cada dia deste novo ano. E fica atento, porque o ano não vai começar semana que vem não, já começou. Tem muita gente que vai começar a trabalhar daqui 15 dias, que está de férias. Deus não tira férias não, Deus está trabalhando. E por que eu estou falando isso? Porque o lado também espiritual das trevas também não tira férias. Ele atua 24 horas por dia para que as bênçãos não se concretizem nas nossas vidas. Mas muito maior é o número daqueles que estão conosco do que aqueles que atuam no reino das trevas. A vitória é certa em nome de Jesus. Nós fomos conquistados por um alto preço para viver vitórias, para viver conquistas, para viver realizações, para prosperar nesta terra. E não é teologia da prosperidade não, é realidade. Nós não negligenciamos a realidade de que o dia de sofrimento e dor vem. Que o dia em que as águas sobem e parece que vão nos submergir, vem. Mas nós estamos firmados na palavra. E a palavra diz que no dia que a água sobe e o barco parece que vai afundar, Jesus está no barco. O dia em que parece que há uma sequidão, chega o mês de Nissan na nossa vida, onde as águas seródias da chuva nos alimentam, onde nós podemos viver o sobrenatural. Para mim e para você, tribulação e luta, não é que nós somos masoquistas, mas para nós, o tempo da tribulação é a oportunidade de evidenciar o poder de Deus na nossa vida. Essa é a diferença, irmão. Essa é a diferença, irmã. A chuva, ela cai sobre a lavoura dos bonzinhos e dos ruinzinhos. Dos bonzinhos e dos ruinzinhos. Não? Tá bom, vamos colocar os ruinzinhos no meio. A chuva cai sobre todos os bons, mas cai também sobre aqueles que não são. É a graça que o Léo mencionou um tempo atrás, é a graça comum, que está sobre todos. E da mesma forma, as dificuldades vêm para o ímpio e vêm para o justo. A diferença é que o justo na tribulação glorifica. E aqueles que brincam de ter uma fé entre parentes, entre aspas, no momento da tribulação, ele pega a malinha dele e área, vai embora. Ou então o contrário, aqueles que no momento da bênção estão na igreja. Aliás, no momento da tribulação estão na igreja buscando, mas quando recebe a bênção, vai embora. Não, nós não somos assim. Nós temos aprendido com o passar do tempo que o Deus ele é digno de honra e glória em toda circunstância. E não faz diferença, se curar ele é Deus, se não curar ele continua sendo Deus. A gente teve a oportunidade de fazer uma visita, esses dias, para uma pessoa que está com câncer terminal, e ela não sabe. E nós pudemos falar para ela a respeito das grandes promessas. É crente. Mas a esposa optou não falar, a gente respeitou, Mas foi legal que a gente pôde falar, lembrar, lembra das promessas? Quais? Que eu vou ser curado e tal? Não, das promessas da vida eterna. Já pensou? Você poder passar pelo portal da eternidade, chegar diante do Senhor, num lugar tranquilo, sereno. E esse momento eu via que o olho dele brilhava. Lembrá-lo das grandes promessas. E isso tem que fazer brilhar os nossos olhos também, irmãos. Porque todas as bênçãos, todas as lutas, dificuldade, tribulação deste momento presente não se compara com aquilo que há de se revelar. Nós não estamos condicionados ao tempo.
O tempo, ele tem o seu poder devastador sobre o ímpio, sobre aquele que não anseia a libertação desse ciclo para viver a eternidade. Não é que nós queremos viver, morrer, mas o nosso viver é Cristo, e morrer para nós é um ganho. Isso tem que ser uma realidade na nossa vida, irmãos. Faz toda a diferença nos dias que nós vivemos. Provérbios capítulo 16, verso 1, diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E o rei me disse: o que você pede agora, Neemias? Essa fala do rei parece que dá a entender que Neemias era o tipo do cara que vivia ali do lado do rei, e virava e mexia, ele dava um cutucãozinho no rei, e falava assim: ô rei, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. E eles tinham um relacionamento tão íntimo e pessoal ali, que Neemias sabia que se ele chegasse com uma cara triste diante do rei, o rei ia perceber. E o rei percebeu, Neemias expõe para ele a situação, e o rei fala assim: e o que você quer agora? O que eu quero? Eu quero ser o governador de Israel. Eu quero só reconstruir uma cidade. Veja, o pedido dele não foi um pedido pequeno. Ô rei, eu estou precisando de um... Não. Ele se preparou, esperou o momento certo, e no momento certo, ele jogou as cartas na mesa, falou: o que eu quero é o seguinte, tem começo, meio e fim. Eu preciso que você me torne governador da cidade dos meus pais. Eu preciso que você me dê um cheque em branco aí, para passar em todas as fronteiras. Eu preciso do acompanhamento militar. Eu preciso, ó rei, também de uma carta para Asaf, o teu servo, que toma conta de todas as madeiras do teu reino, porque eu vou precisar de muita madeira para reconstruir os muros, para reconstruir uma parte do templo, para reconstruir os portais, para reconstruir até a casa onde eu vou morar. Pode ser? E sabe o que é interessante no texto? É que o rei não fala para ele assim: quanto que tudo isso vai custar? O rei não fala para ele, tipo assim, é um investimento alto. Qual que é o payback? Qual que é o tempo de retorno financeiro desse investimento? Sabe o que o rei fala para Neemias? Porque, a sua presença aqui no meu reino, ela é estimada. Porque eu gosto de ter você aqui do meu lado, Neemias. Tudo bem, toma aí os cheques que você pediu, mas fala para mim, é 6 meses? É 1 ano? Fala para mim. E o rei, a Bíblia diz que estava do lado dele a rainha. E é interessante porque o rei tinha a mulher mais bonita do império, mas ele estimava tanto a vida deste homem que ele queria ter ele perto dele. Isso é maravilhoso. O interesse da pessoa que podia servir como um canal de bênção em querer estar perto. Isso é tremendo para a minha vida e para a sua, porque existe algo em você. Existe algo na sua vida que contagia. A luz que brilha através de você, ela aproxima as pessoas. Essa luz, ela não vem de você, é a luz do Espírito Santo, é o cumprimento da promessa, que te torna propício diante das pessoas certas no momento certo, que vai fazer com que a porta se abra. O investimento vai ser feito no ano de 2022. E sabe o que vão querer saber? É que você tem que ficar perto, tem que ficar do lado, porque você faz a diferença. Não permita que a luz que brilha em você se apague. Não permita que estes breves momentos apague a luz do Espírito Santo que está evidente nos seus olhos, que está evidente no seu jeito de falar, que te torna uma pessoa agradável. Pode ficar tristinho, tem que ficar sempre sorridente. Não. Neemias, no momento certo, ficou triste. E a tristeza foi revertida em alegria.
porque estava tudo sincronizado com o propósito de Deus. Nós temos que seguir na sincronia do reino dos céus. E a sincronia do reino dos céus, ela nos ensina que há um caminho a ser trilhado, que há um tempo propício para se avançar, que há um tempo sim de tristeza, mas que essa tristeza vai ser revertida em alegria com a bênção de Deus. Porque o texto diz que Neemias achou graça diante do Senhor, e o rei abençoou a vida dele. E Deus faz assim. O rei não era um irmão, o rei não era um sacerdote, o rei não era um judeu, o rei era um ímpio pagão. Mas Deus usou a vida dele para abençoar o servo. E se for necessário isso nesse ano, Deus vai fazer. Usa o ímpio para abençoar o justo. Aonde não havia possibilidade, vai passar a ter. Porque Deus faz isso. Ele pega as coisas que não são e se torna, e faz com que elas se tornem. Isso no momento em que a água desce dos montes, do Monte Horebe, que o gelo derrete e as águas passam no momento certo, no momento da colheita, no momento do sacrifício, no momento da libertação da escravidão, para a liberdade de uma vida com Cristo. A indagação do rei não foi nada relacionado com as coisas da terra. Foi relacionada com o relacionamento. Quanto tempo vai demorar? Quanto tempo você vai ficar fora, Neemias? Neemias, ele tinha uma importância no reino terreno. Mas ele tinha, naquele momento, uma importância maior no reino celestial. Tanto que a bênção vem do rei, que é rei dos reis da terra. E aí nada pode impedir. Nada pode impedir o realizar de Deus, do Rei dos Reis na sua vida aqui nessa terra, se você estiver andando em sincronia com o reino dos céus, amém? Que eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo isso para você, que você possa andar em sincronia com o reino dos céus, que você possa estar propício a viver o tempo certo, o mês de Nissan, o primeiro mês do ano, o mês de colheita, o mês de abastança. É esse mês que nós estamos vivendo, que nós estamos aí pronto para uma colheita abençoada. Coloquem-se de pé, por favor. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Oh, Senhor, nós somos